Paulo Alves, enfim, sobre esta tomada de posse e sobre o que esperar deste mandato que agora se inicia de Marcelo Rebelo de Sousa. Ora, começo por cumprimentar, Gil, boa noite aos nossos telespectadores, boa noite também aos colegas de painel que aqui está e também aos que estão lá em casa. Relativamente à tomada de posse, como já nos vem habituando o Sr. Presidente da República, foi um discurso com uma matriz social, no fundo, que é aquilo que o caracteriza. Nós vimos que no primeiro mandato, ao longo dos 5 anos, este Presidente foi um Presidente marcado muito pelos afetos, a proximidade com a população, mas também com alguma sensibilidade para uma matriz social. E isso no discurso ficou bem patente quando ele abordou a questão do compromisso com os portugueses. Isto depois realça um pouco mais com aqueles que vivem a situação de vulnerabilidade social, no fundo aqueles que estão com maiores carências sociais. Portanto, daí que é quase que um discurso de continuidade daquilo que vinha sendo feito por este mesmo Presidente. Devo aqui só realçar a questão de que, como houve um aumento da votação no Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, isto significa que os portugueses pedem mais, ou seja, vão também pedir maior responsabilidade a este mesmo Presidente, que no fundo vai ao encontro, e aqui eu comungo da opinião do Sr. Deputado Carlos Rodrigues, quando diz que ele realmente disse muita coisa bonita, falou bem, é próximo da população, mas a teoria também não é o suficiente. É necessário passar da teoria à prática, talvez, e eu por analisar um pouco mais aquilo que ele próprio deixa por via das palavras. Eu acho que ele também, sendo um homem que defende muito o diálogo em detrimento do monólogo, sendo um homem que defende o pluralismo, portanto, deve ser, e que se diz aberto à democracia, devo dizer que no outro mandato, por exemplo, houve algumas falhas, e eu vou só dar um exemplo, por exemplo, que ele no discurso, se não me falha a memória, foi na Assembleia Regional, não sei se foi no 25 de Abril, se foi no Dia da Região, acho que foi no Dia da Região, em que ele afirmou que iria receber todos os partidos de Portugal, todos os partidos portugueses, incluindo o JPP. Ficamos a aguardar e até hoje não fomos recebidos pelo Presidente da República. Ou seja, na audiência? Já foi feito o pedido, portanto, e até hoje não tivemos resposta. No fundo, é só um pequeno exemplo de como esta abertura institucional e democrática para com todos, no fundo, sem exceção, para com todos os partidos políticos de Portugal, é necessário não ficar só na teoria ou no conjunto das intenções, mas passar à prática. Portanto, por isso, neste aspecto, eu comungo com o Sr. Deputado Carlos Rodrigues, quando diz que é necessário fazer um pouco mais no sentido de não só dizer, ficar nas palavras, mas passar aos atos e operacionalizar, digamos, aquilo que se diz, não ficar nas boas intenções. Lopes da Fonseca, também que leitura é que faz daquilo que podemos esperar de Marcelo Lopes da Fonseca, também que leitura é que faz daquilo que podemos esperar de Marcelo Rebelo de Sousa e talvez aqui colocar a questão das regiões autónomas, no caso da Madeira. Mais boa noite, Gil Rosa, aos membros do painel, aos madeirenses e porto-santenses que nos veem e também às pessoas das comunidades que nos estão a ver e a ouvir. Poderá ajudar muito. Paulo Alves, na sua perspectiva em relação a esta matéria, que está agora mais em cima da mesa, a questão da Lei de Finanças Regionais, Marcelo Rebelo de Sousa pode ser aqui um aliado das regiões autónomas? Pode ser e deve ser. Acho que o Sr. Presidente da República, neste contexto, nesta matéria, servirá de sensibilizador, no fundo, o então influenciador perante os restantes partidos na Assembleia da República, que eventualmente irão aprovar, esperemos que sim, não é? As propostas que são feitas tanto pela região autónoma da Madeira como pelos Açores. Isto porque, se nós pensarmos que gerando um consenso nas regiões autónomas, começando a nível regional, gerando um consenso na região, depois com a região autónoma dos Açores e depois, se tivermos, deixemos passar a expressão, do nosso lado o próprio Presidente da República, portanto, claro que a influência, digamos, no contexto da Assembleia da República será ainda maior. Portanto, daí que achamos que o Sr. Presidente da República tem um papel preponderante, tem um papel importante na decisão eventual que poderá acontecer na Assembleia da República, porque, tal como já aqui foi dito, e
eu acho que é bom que se explique bem que às vezes há excessos de centralismo e que a própria Assembleia da República fecha-se um pouco sobre ela e não aceita ou não lida bem com as regiões autónomas no sentido das Assembleias Legislativas Regionais. Eu vou explicar isto e vou dar um exemplo, por exemplo. Quando uma Assembleia da República pede um parecer a uma comissão sobre um diploma que está em discussão na Assembleia da República e pede porque é obrigatório, portanto tem que pedir um parecer a uma comissão no caso na Assembleia Legislativa Regional, uma comissão qualquer, independentemente de qualquer que seja, e que depois não respeita os prazos legais que são necessários para que essa comissão possa emitir um parecer. Portanto, já há aqui uma falta de respeito para com a Assembleia Legislativa Regional, portanto, para com os partidos da Assembleia Legislativa Regional. Por isso... Posso interromper o senhor deputado, eu ainda pior, é porque já aconteceu este ano haver um pedido de parecer à Sexta Comissão de Educação de um diploma que já tinha sido aprovado na Assembleia da República. Exatamente. Já foi discutido e aprovado. Exatamente. Ainda é mais grave. Ainda mais grave, Sr. Deputado. É verdade, portanto, não só não respeita, como temos aqui um exemplo de que os pedidos são feitos depois do próprio diploma. Eventualmente essas questões podiam ter aqui um juiz, um árbitro que se chamava, ou que se chama Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Enquanto Presidente da República. Exatamente. E ele supostamente deverá ter conhecimento, se não tem, devia ter, ou deverá ser transmitido, que ele tem um papel preponderante nestas questões, no fundo de sensibilizar e de promover um maior diálogo e respeito institucional entre a Assembleia da República e as Assembleias das Regiões Autónomas. Lopes da Fonseca. Aliás, queria pegar nesta matéria porque já este ano... Paulo Alves, e qual é a posição do JPP face a esta iniciativa do Partido Socialista? Acha que faz sentido ou comunga um pouco da ideia de temos que esclarecer aqui algumas questões, nomeadamente, e começando agora pelas palavras do Sr. Deputado Lopes da Fonseca, quando diz que a entrada, o diploma da entrada e depois, uma semana depois, há uma reação do Governo e que anuncia as medidas. Há um levantamento e há uma reação à entrada, portanto, ou seja, à entrada de um diploma, depois o Governo apresenta as soluções para a questão. O Paulo Alves está a querer dizer que, de certa forma, esta iniciativa do Partido Socialista é anterior às medidas. Que o Governo reagisse e que apresentasse as soluções que, entretanto, foram conhecidas. Eventualmente, e posso dar outro exemplo. Desculpa interromper, Paulo. Sim, diga. Não, é só desculpa interromper. O Governo, o que acabou por fazer em relação a esta matéria, demonstrou que, do ponto de vista legal, não havia necessidade de criar um decreto legislativo regional para que o Governo fizesse aquilo que é a sua obrigação. Basicamente isto não é nenhuma resposta a uma proposta de decreto legislativo regional. O Governo apenas pôs em prática aquilo que já é sua competência e sua obrigação. Certo? Ninguém diz o contrário, mas ao mesmo tempo é uma reação às medidas que estão contempladas nesta proposta. E outro exemplo, foi recentemente... 2 meses depois é que é discutido? Essa questão do agendamento então, já tem a ver com a questão do próprio partido quando faz o seu agendamento. E depois, outra questão, e já agora o Sr. Deputado Carlos Rodrigues há pouco dizia, se isto fosse um projeto de resolução, até se aceitava. Ora, o PCP apresentou um projeto de resolução nesse sentido, e o que aconteceu? Não disse que se aceitava, até se aceitava do ponto de vista político. Se aceitava do ponto de vista político. Era compreensível. Do ponto de vista legal, isto não acrescenta nada, foi só isso que eu disse. Eu não tenho assim tanta certeza se não acrescenta nada, até porque o que temos, a lei 73 é uma lei nacional, portanto, pois claro que há uma adaptação, isto seria uma espécie de complemento a essa mesma própria lei. Ao decreto legislativo regional. Este diploma, este projeto de decreto legislativo regional, no fundo, vem também ser abrangente, ou seja, nós estamos aqui a limitar a questão do que aconteceu na Ponte Delgada ou no Conselho de São Vicente, mas isto é para questões que têm a ver com intempéries regionais, portanto, ou seja, ser um pouco mais abrangente e, no fundo, dar uma espécie de orientações para que o Governo Regional possa, por exemplo, fazer contratos de programa, prestar mais apoio, por exemplo, não é preciso, mas para fazer contratos de programa
Pronto, Sr. Deputado, diga lá, Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Sr. Deputado Paulo, o artigo 21, ou o artigo 17 do Decreto Legislativo Regional número 6 de 2005 diz assim, Sim. além das situações previstas no artigo 22 da Lei 73, os governos regionais podem tomar providências orçamentais de concessão de subsídios em caso de calamidade pública reconhecida, não sei o quê, autarquias afetadas por investimentos realizados para a administração, execução de projetos de grande relevância, municípios em situação de mecanismos de recuperação financeira municipal, circunstâncias graves que afetem drasticamente a operacionalidade das infraestruturas e dos serviços municipais de proteção civil, reconversão de áreas urbanas de género desigual, outras situações imprevisíveis e excepcionais. Sr. Deputado, a lei existente, o que quer dizer com isto? É que a lei existente já dá cobertura a todas as situações que surgem nesta proposta de decreto legislativo. Paulo Alves. Já é suficiente. Mas entendemos, Filipe, o artigo 8º deste decreto fala também nesse sentido. É verdade que fala, mas no fundo é uma espécie de redundância, de alerta para a necessidade de apoios às autarquias locais. E é verdade que já existem outros mecanismos para os contratos de programa e para esses mesmos apoios. Mas aqui, quando se refere, no caso específico, dos auxílios financeiros das autarquias locais, é porque, e nisso acho que temos de estar de acordo, que as autarquias locais têm uma proximidade, uma política de proximidade e de conhecimento da realidade local que um governo regional não tem. Portanto, e este auxílio financeiro, no fundo, vai possibilitar que essas mesmas autarquias locais possam fazer face a despesas que o próprio governo, no fundo, e não digo que no diagnóstico que fez não contempla, mas que pode escapa. E dou um exemplo muito claro, que é, recentemente, a delegação da ANAF regional e com a ANAF nacional, portanto, foram entregar à freguesia da Ponte Delgada cerca de 3 mil euros em equipamentos. Ora, esses equipamentos, ou essa despesa, será que estava contemplada no diagnóstico que foi feito pelo Governo? No fundo, é só para dizer que, às vezes, as autarquias locais precisam de alguns apoios que vão muito além daqueles apoios que são feitos no âmbito de um estudo, de uma averiguação por parte do Governo Regional. Outra questão. O que nós sabemos é que milhões, são 40,6 milhões de euros, mas muitos desses milhões são para infraestruturas regionais que diz respeito à iluminação, às estradas, ou seja, que são infraestruturas que não competem às autarquias locais a realizar essas mesmas obras. Nessa inventariação que foi tornada pública, falava-se em várias áreas. Também, inclusivamente, para a própria recuperação de habitações. Património municipal. Não, e não digo que não. Essa inventariação que é feita contempla várias áreas. Claro. Contempla a habitação, contempla os regulamentos, energia elétrica, etc. Só que, no caso, por exemplo, dos agricultores, aqueles que perderam os seus produtos, pronto, vamos dizer, e cá está mais um exemplo que eu ia dizer há pouco, que é de uma resposta que é por parte do Governo a dizer que as candidaturas que terminam agora 31 de março dos agricultores para o pedido do PRODRAM, portanto, no âmbito dos apoios da contribuição do FIADER, que está previsto 1 milhão de euros para estas agricultoras. Para estes agricultores, portanto, que foram vítimas nestas freguesias. Ou seja, temos aqui mais um apoio. Ora, e pergunto estes apoios, estes agricultores, até diz que já foram feitos alguns estudos, alguns levantamentos, até porque já foram apresentadas algumas candidaturas. Levanta a questão, quantas candidaturas foram apresentadas? Os agricultores, os simples agricultores que tinham X terrenos e que perderam tudo, e que até já no debate, agora uma parte que é no debate que se realizou na Assembleia Regional com o diploma do PCP, em que o deputado do PSD alertava para o facto de ser necessário uma fiscalização para que não surjam agricultores fictícios, que não eram agricultores de um momento a outro porque há verbas e tornam-se agricultores. No fundo é preciso saber se estes agricultores, os que são realmente agricultores, simples agricultores, se estão contemplados, se sabem preencher estes formulários de candidatura. Mas isso aí estaria contemplado, este diploma do Partido
Partido Socialista viria a resolver isso, está a dizer? Não, isto... O diploma do Partido Socialista visa apoiar, não falo na questão dos agricultores, mas visa apoiar as autarquias locais. Ora, as autarquias locais criam mecanismos e regulamentos próprios que podem ajudar. Ou seja, isto seria uma espécie, tal como, e voltando ao mesmo, que é, as autarquias locais têm um conhecimento da realidade, muitas vezes, que não chega ao Governo Nacional. A verdade é essa. E então, com o apoio a essas mesmas autarquias, eles podem perfeitamente criar mecanismos de apoio à população, aos simples agricultores, regressar aos simples acontecimentos que vão acontecendo no âmbito das entidades. Vamos regressar ao autor, no fundo, o autor representado Relativamente ao diploma, eu compreendo a posição do PSD quando afirma que já está previsto na legislação a questão dos apoios, mas isto está de uma forma aqui mais sumariado, digamos assim. Portanto, acho que não é demais, no fundo, alertar para a necessidade destes apoios. Existe trabalho, vai votar a favor desta. existe trabalho entre o governo e as autarquias locais e os apoios à população que é vítima de intempéries. Eu devo dizer que se a legislação existente já é suficiente, no fundo, ou já responde a tudo aquilo todas as situações que acontecem. Eu devo lembrar, e o Sr. Deputado Lopes da Fonseca sabe muito bem disso, que quando os incêndios em Santa Cruz foi necessário, portanto, muito apoio e que não foi proporcionado pelo Governo Regional. Portanto, houve muito apoio que, embora estejando no papel, digamos, a previsão desses mesmos apoios, em termos práticos, isso não aconteceu. No fundo, aqui o que temos aqui é um diploma do PS que alerta para a necessidade e até faz questão, portanto, o artigo 10º fala na questão do Governo Regional proceder à regulamentação necessária à execução do presente diploma, ou seja, destes apoios, no fundo, é criar mecanismos de operacionalização do próprio decreto legislativo regional e esses sim devem estar contemplados os apoios de uma forma mais transparente e clara e de resposta objetiva às reais necessidades da população após as intempéries. Ao fim deste debate.